Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Deixa eu dizer algo para você. Essa manhã Deus colocou um versículo no meu coração para liberar para a sua vida. O texto está lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: o Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus me trouxe essa manhã para liberar essa palavra ao teu coração. Eu quero repetir: o Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Tem um ditado muito popular que diz que Deus tarda, mas não falha. Deixa eu dizer algo para você. Esse ditado não é bíblico e esse ditado também não é verdadeiro. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele nunca chega tarde. Deus, Ele sempre chega na hora certa. Porque talvez pareça que em algumas situações em nossas vidas Deus está demorando. Muitas vezes o sentimento é que parece que Deus, em algumas situações de nossas vidas, está atrasado. Mas eu quero dizer algo para você: o tempo é de Deus. Não é o nosso tempo. O tempo que Deus trabalha é o tempo dele, não é no nosso. O socorro do Senhor é quando nós precisamos e não quando nós queremos. Nós precisamos, então, é nos adequar ao Senhor e também ao seu tempo e viver em todo tempo, sempre segundo a sua vontade. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Uau! Isaías 55:8, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos, eles não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então o que nós precisamos entender, primeira coisa, é que Deus, Ele é soberano. Sim, Deus, Ele é soberano sobre nossa vida, meu irmão, minha irmã. E Deus tem um plano perfeito para nós. Dentro da soberania de Deus, Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Então aquilo que muitas vezes chamamos de atraso, pode ser, na verdade, uma bênção de Deus para mim e para a sua vida. Pode ser um livramento de Deus para mim e para a sua vida. A nossa perspectiva, ela é limitada, querido, enquanto a de Deus é ilimitada. A de Deus, ela é infinita. Então nós devemos confiar na fidelidade de Deus. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nós precisamos entender que Ele sempre está trabalhando em nosso favor. Enquanto parece para nós que está demorando, que o Senhor está atrasado, pode ser o tempo perfeito de Deus para nos abençoar. Então espere no Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sabe sempre o que faz nas nossas vidas. O que o texto está dizendo aqui para nós é que Deus não demora em cumprir a sua promessa sobre nós. Deus, Ele não demora. Como alguns julgam, não, Ele não demora. Deus, Ele é paciente. Deus, Ele é paciente com a minha e com a sua vida.
E sabe por que Deus ainda não fez algumas coisas em nós? Porque Deus precisa trabalhar, Deus precisa nos preparar para receber. Muitas pessoas perecem quando recebem a promessa antes da hora. Muitas pessoas, elas sofrem e perecem quando elas recebem a herança antes do tempo. Lá um texto da palavra do Senhor diz que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que ele seja senhor de todas as coisas. Ele é menino, e tudo aquilo que é dele está nas mãos de tutores. Mas vai chegar um tempo da maturidade. É o tempo do arrependimento, é o tempo do trabalhar de Deus, é o tempo de Deus na minha e na sua vida. E quando chegar esse tempo, ele vai receber toda a herança prometida. Deus, ele não demora, Deus está no tempo certo e na hora certa para agir. Ele é paciente conosco, ele não quer que nós pereçamos, mas ele quer que todos nós chegamos a esse ambiente do arrependimento, de mudança, de preparação para viver todas as promessas que ele tem para nós. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos.